Ricardo, que será o porta-voz do Espírito Santo para todas as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Uma passagem bem conhecida. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Marcos 4, 35 diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Antes de você se sentar, quero ler novamente o versículo de número 38, que é o tema desta palavra nessa noite. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te importas que perecemos? Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia Sagrada vai nos dizer no livro de Marcos, o evangelista. Essa passagem ela também vai ser referida também em Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo 23, e também o livro de Lucas capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22. Só que, ao estudar essa passagem, eu escolhi ler no capítulo de número 4 do livro de Marcos, porque Marcos ele vai trazer algumas coisas que vai diferenciar dos demais evangelistas. Precisamos lembrar que Marcos, ele não andou com Jesus, ele não foi discípulo de Jesus. Mas mesmo assim, ele foi um dos evangelistas que escreveu acerca da vida de Jesus. Antes de nós entrarmos propriamente no texto em que nós acabamos de ler, vamos falar um pouquinho sobre esse personagem chamado Marcos, que muitas pessoas não falam, não explicam quem era esse evangelista. Esse evangelista, ele é mencionado a sua primeira vez no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo número 12, quando a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o apóstolo Paulo havia sido preso juntamente com o Tiago, que foi morto por Herodes, o texto sagrado vai dizer que os primitivos estavam reunidos em uma casa, e esta casa era a casa da mãe de Marcos, que na verdade Marcos era o seu sobrenome. O nome na verdade dele era João, conhecido como João Marcos. Então a Bíblia Sagrada vai dizer em Atos capítulo 12, que quando esses irmãos estavam na casa da sua mãe, fazendo essas orações por Pedro que estava preso, a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro havia sido liberto pelo anjo do Senhor. E de repente, quando eles estão orando, quem é que bate a porta? Era o Pedro. Só que quando quem vai abrir a porta era uma moça
que quando ela abre a porta, ela toma um susto, porque ela não acreditava que de fato Pedro estava liberto. Ela deu um susto, quem sabe deu até um grito, pastora Marli. E ao assustar as pessoas que estavam dentro da casa, olharam para ela e disse: o que aconteceu, menina? Ela disse: eu estou vendo o anjo de Pedro. Eu estou vendo um anjo que parece-se com Pedro. Mas na verdade, de fato, era Pedro. Esse João Marcos, ele também foi aquele que a Bíblia Sagrada vai chamar ele de primo de Barnabé, que foi companheiro do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. A Bíblia vai dizer no livro ainda de Atos que quando Paulo e Barnabé partiram para a sua primeira viagem missionária, este moço, esse jovem, ele era companheiro, era um ajudante de Paulo e também de Barnabé. Só que o texto sagrado vai dizer que em um determinado momento, antes de Paulo e antes de Barnabé concluírem a primeira viagem missionária, este jovem chamado Marcos, ele abandona a Paulo e a Barnabé e volta novamente para a casa da sua mãe. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que depois de um tempo em que Paulo e Barnabé concluíram o seu chamado, concluíram a missão, a primeira viagem missionária, Paulo, ele olha para Barnabé e diz para ele: olha, eu queria voltar a visitar aqueles irmãos que nós fizemos durante a viagem, para saber como é que eles estão. Só que Barnabé diz: é bom essa viagem, nós fazemos novamente. Aí ele diz o seguinte: olha, lembra de Marcos? Lembra de João Marcos, meu primo? Ele quer novamente ir conosco, fazer parte dessa caravana. Aí Paulo olha para ele e diz: como João Marcos quer vir de novo conosco? Será que você não lembra que ele nos abandonou? Será que você não lembra que quando a gente mais precisou durante a nossa viagem, ele foi o que nos abandonou? Eu não quero esse rapaz novamente comigo, não. Eu não quero que ele ande conosco, porque quando a gente precisou, ele correu fora, ele meteu o pé. Aí Barnabé olha para Paulo e diz: Paulo, só que agora ele amadureceu. Ele não é mais aquele jovem. Ele não é mais aquele jovem que fugiu, nos abandonou. Ele agora está maduro. E Paulo disse: não, conosco ele não vai. E é nesse momento em que Paulo e Barnabé, eles se separam. Barnabé parte em continuidade a fazer missão juntamente com João Marcos, seu primo. E Paulo pega agora um novo companheiro chamado Silas. Só que é interessante, irmãos, que no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Paulo estava preso em uma cadeia romana, já preparado para ser morto, preparado para ser isolado, o texto sagrado diz que ele manda uma carta para o seu filho na fé, chamado Timóteo, diz para ele: Timóteo, vai na casa de Troade, pega minha capa, porque o inverno está se aproximando, e juntamente com a minha carta traz João Marcos, porque ele é muito importante para mim e para a obra do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que é que eu aprendo com isso, querido? Que as pessoas podem mudar. Quem hoje a gente olha para ela e até diz que não vai dar em nada, quem sabe amanhã ela será aquela pessoa que vai te ajudar, que vai te levantar e que vai te sustentar quando você talvez estiver na pior situação da sua vida. E fazendo essa breve introdução aqui acerca de quem foi Marcos, eu me atento agora, querido, ao livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 13, aonde vai dizer que o apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte, que Marcos, ele era o seu filho na fé. Quando Marcos escreve o livro que leva o seu nome, o Evangelho de Marcos, na verdade, Marcos recebeu as orientações do próprio apóstolo Pedro, que é chamado seu pai na fé, aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 13. Então ele agora começa a receber de Pedro tudo aquilo que Pedro passou com o Senhor Jesus. O capítulo de número 4 que nós lemos inicia que Jesus teve mais um dia bem atarefado do seu ministério. Desde o momento em que ele começou o seu chamado, pregar a palavra, curar as pessoas, os seus dias foram completamente corridos. E o dia que Jesus pregou, curou, libertou as pessoas, ele estava tão exausto que ele chega para o seu discípulo e diz para ele: olha, pegue um barco, entre todo mundo nele e nós vamos partir para outra margem.
A outra margem ficava uma cidade chamada Decápolis, que era uma cidade que na sua maioria os habitantes daquela região eram todos gentios. Então os judeus não era de costume fazer essa travessia do rio do Mar da Galileia para o outro lado. Não era muito comum. Só que Jesus olha para o seu discípulo e vamos entrar e vamos atravessar para o outro lado. Jesus, ele agora pega uma almofada, deita-se na polpa, na parte de trás do barco e apaga. Porque só quem já teve um dia extremamente cansativo sabe, tem hora que você chega em casa tão cansado que tu não quer saber de comer, tu não quer saber de assistir, tu quer apagar de qualquer maneira. Uma vez eu estava conversando com o pastor Ricardo, ele falando assim, pô, hoje eu tive um dia tão cansativo na minha obra lá, que quando cheguei em casa eu apaguei. Só quem tem um dia agitado sabe, Jesus tem um dia extremamente cansativo. E ele apaga. Só que nós precisamos lembrar que dentro da embarcação havia 5 apóstolos que eles eram ex-pescadores, sendo eles Pedro, seu irmão André, João e seu irmão Tiago e também Filipe. Eles eram pescadores, conhecia daquela região ali do Mar da Galileia, que na verdade era um lago, mas era chamado de mar. E eles conheciam de cabo a rabo aquele lago, aquele mar. E eles olharam e disseram, não precisa perturbar o Senhor Jesus, deixa ele dormir, porque está tudo dominado, está tudo sob controle, está tudo sobre o nosso domínio. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que de repente houve uma mudança de tempo, que eles não esperavam que aconteceria. O tempo se fechou, o vento começou a soprar, as águas começaram a ficar extremamente agitadas, e eles, como pescadores que eram, já haviam enfrentado outras tempestades na sua vida, dentro daquela embarcação, dentro daquele barco, naquela localidade. Só que parece que agora o vento era mais forte, parece que agora os redemoinhos que se formavam é ainda pior, a chuva que batia, as ondas que cobria a embarcação era pior. Só que um detalhe, Jesus estava dentro do barco, mas estava o quê? Estava dormindo. E sabe o que é interessante? Nós lemos aí no capítulo número 4, que assim que ele entra nas águas, o que é que tinha com eles? No versículo de número... Deixa eu ver aqui, eu perdi. Tinha outros barquinhos com ele, versículo 36. Vai dizer que quando eles entraram na água, havia outros barquinhos que tentaram acompanhar eles. Só que quando a tempestade veio, os outros barcos foram todos se afastando, foram todos se distanciando, como quem diz o seguinte, deu ruim, vamos voltar. Não tem como a gente continuar com eles, porque eles foram engolidos pela tempestade. E eu aprendo algo aqui muito interessante. Há pessoas que começam na nossa vida e vai até muito bem, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas de repente vem algum vento em nossa vida, que algumas pessoas que estavam com a gente lá no início, começam a se afastar, começam a se distanciar, o vento começa a espalhar elas para lá. Só que eu aprendo algo muito interessante, que os ventos que sopram é para mostrar quem é que está contigo e quem não é que está do seu lado. Não se assuste se talvez alguém se afastou diante de você. Não se entristeça, porque se talvez alguém for embora e te abandonou na hora do vento. É Deus dizendo, o vento está soprando, mas muitas das vezes é para mostrar quem está do seu lado quando você mais precisar. Os barquinhos tudo desaparece. Só fica o barco que está Jesus e os seus discípulos. Aí os pescadores experientes começam a perceber que o que estava sob controle havia perdido o controle. Eles abrem as velas, pegam os remos e tentam fazer de todas as formas para sair do meio da tempestade. Porque nós precisamos entender algo aqui, olhe para cá. Aquela região ali do Mar da Galileia, ou do Rio da Galileia, como você queira chamar, era completamente cercados por montanhas.
completamente cercado. E ela ficava a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Então, a superfície das águas ali ficava extremamente com um clima, com um ar muito quente. É mais ou menos aqui na nossa região. Por ser cercado de morros, de montanhas, é considerado o local mais quente do Rio de Janeiro, porque se torna um caldeirão. Fica muito quente aqui dentro. Então, o Mar da Galileia era cercado por montanhas. Aqui na superfície da água da Galileia ficava aquele ar quente. Vinha os ventos gelados da montanha. E também ali naquela região vinha as águas geladas que caíam do Monte Hermon, que o gelo derretia lá de cima. Depois você joga no Google aí, pesquisa lá o Monte Hermon, tu vai ver que o pico é todo cheio de gelo. A água que derretia daquele monte vinha e caía dentro do Mar da Galileia. Então o que é que acontece? Um choque térmico, que acontecia de vez em quando, esse fenômeno que causava um grande alvoroço na água. As águas da Galileia eram muito tranquilas, mas quando vinha esse fenômeno ficava extremamente perigoso. Não tinha meteorologia naquela época, não tinha equipamento para diagnosticar quando o tempo iria mudar, então já viu. Só que naquele dia o negócio foi pior. Jesus vai para dentro das águas da Galileia com seus discípulos à noite, escuro. Porque de dia é uma coisa, de dia você consegue enxergar alguma coisa, mas à noite, escuro, vento soprando, soprando para lá e para cá. O barco pequeno, porque eu vou dizer algo de experiência que eu já vivi. Eu já pesquei com meu pai na canoa, na época que meu pai gostava de um goró. E eu pequenininho, ele me levava, irmão, pegava na minha mão, levava lá para o Rio Gandu, para pescar. Entrava dentro daquela canoa, irmão. Meu pai doidão de cachaça. Ele vai ver essa pregação aí, talvez. Doidão de cachaça, eu pequenininho lá com ele dentro do barco. E quantas vezes a gente pegava um vento contrário, que ele remava, e o barco não saía do lugar. Uma canoa, algo pequeno, mais ou menos como naquela época, algo muito pequeno. E dava medo, irmão. Dava pavor. Tem horas que na nossa vida você não precisa nem remar, porque o vento está ao teu favor. Tem horas que o negócio está tão bom, está tão abençoado, que as coisas estão tão dando certo para você, que tu olha até às vezes para Jesus, fica um pouquinho, descansa, fica dormindo. Mas quando eles perceberam que as coisas perderam o controle, eles entraram em desespero. Porque eles não entendiam na cabeça deles. Eles não entendiam na cabeça deles como é que pode a gente estar obedecendo uma ordem de Jesus. Qual era a ordem de Jesus? Entramos no barco e atravessamos para outra margem. E isso não ficava certo na cabeça deles, porque Jesus disse que eles chegariam do outro lado, atravessaria do outro lado. E eles não conseguiam compreender como é que eu, obedecendo uma ordem de Jesus, passarei por tempestades, passarei por dificuldade. Porque uma coisa é você estar em desobediência como Jonas, que Jonas entrou dentro do barco e o Deus disse: eu vou afundar esse barco se não botarem Jonas para fora. E eu já digo uma coisa aqui para você: crente desobediente é endereço certo de tempestade. Crente em rebeldia é endereço certo de tempestade. Mas um crente que está fazendo a vontade de Deus, isso não entra na cabeça. Como é que pode eu estar fazendo a vontade de Deus? Eu estar orando, eu estar pregando, eu estar fazendo a vontade do Senhor e o vento soprar sobre a minha vida. Isso não entrava na cabeça dos discípulos. Outra coisa que não entrava na cabeça dos discípulos é eles olhar para Jesus e Jesus permanecer dormindo. Eles desesperados, o barco quase sendo quebrado, e eles olham para Jesus. Jesus parece que nada estava abalando ele. O sono era tão bom. Tem horas que nós estamos em alguns vendavais da vida, que a gente ora, que a gente clama, que a gente busca, e parece que Jesus não está fazendo nada. Que parece que os céus se fecharam.
que parece que você começa a procurar pecado na sua vida, porque só isso pode fazer para Deus não ouvir e responder. Isso não entrava na cabeça deles. Como é que pode? Eu estou passando, a gente está quase morrendo, a gente está quase afundando, e Jesus não está fazendo absolutamente nada. Isso não entrava na cabeça dos discípulos. Outra coisa que não entrava na cabeça dos discípulos, sabe o que era? Era a demora de Jesus em socorrê-los. Porque quantas das vezes, querido, a gente está passando por alguma luta e a gente olha e diz assim: Senhor, por que essa demora? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Porque parece que eu sofro mais quando estou na tua presença do que às vezes lá fora. Porque quem já veio do mundo, muitas das vezes faz esse comparativo sobre a vida como era lá fora, que era uma sensação de felicidade. Quando vem aqui para dentro, meu irmão, a luta, o pau quebra. E eles estão olhando para Jesus e estão dizendo: por que ele demora a socorrer? Às vezes, a demora está no meu tempo e no seu tempo, mas no tempo de Jesus ainda está tudo sob controle. Ele não está no nosso tempo, mas Ele está no tempo dele. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles, vendo que não tinham como sair daquele vendaval sozinho, eles tinham experiência, mas naquela hora a experiência deles não servia para absolutamente nada. Eles se sentiram frustrados. Eles se sentiram decepcionados. É no momento em que eles gritam: Senhor, acorda, porque nós estamos perecendo. E essa palavra é com um tom de censura, porque eu repeti o texto que nós lemos, o versículo, que ele diz: Mestre, não te importas que estamos perecendo? Porque todos nós, em algum momento da vida, já olhamos para o Senhor Jesus e dissemos: Senhor, não te importas com o que eu estou passando? Não te preocupa se isso vai me causar algum mal, alguma dor, se vai me matar? Porque há momentos na nossa vida que parece que de fato fazer o que é certo é errado, e fazer o que é errado parece muitas vezes ser certo. Mas olha o que eu aprendi e eu quero compartilhar com você. As tempestades, queridos, elas são inevitáveis. Ou seja, ela vem para todo mundo. Se você acha assim: eu sou crente, eu sofro, o ímpio também sofre. O ímpio também perde. Não é só você que talvez foi traído, não é só você que talvez foi decepcionado, não é só você que talvez esteja enlutado, não é só você que talvez uma porta que você tanto desejava se fechou, não é só você que talvez foi no médico e descobriu que está com uma doença, não é só você. Outras pessoas também, até que não são crentes, também estão sofrendo. Os ventos são inevitáveis. Ele vem para branco, vem para preto, vem para homem, vem para todo mundo. Não tem para onde correr. O homem que veio a essa terra, todos nós passamos por vento em nossa vida. Não tem para onde correr. Nós não estamos dentro de uma bolha que não podemos ser tocados. Todos nós estamos sujeitos aos vendavais da vida. Outra coisa, os ventos muitas das vezes são imprescindíveis. Ele vem quando você menos espera. Não tem como se preparar para um vento. Algumas vezes hoje, pela tecnologia, nós temos, às vezes, consegue detectar os ventos, as tempestades.
Mas na grande maioria, muitas das vezes a tempestade se forma de uma rapidez tão grande que não é possível detectar. Os estragos vêm e infelizmente só dá para contar só depois, só a tragédia que foi feita. Os ventos e vendavais, querido, muitas das vezes vêm quando você não está preparado. Quem é que se prepara para uma perda? Quem é que se prepara para uma tempestade? Quem é que se prepara para passar por luta? Nós não preparamos. Você pode ler livros, você pode assistir palestra, você pode fazer o que você quiser, mas quando o vento e a tempestade vem, não há um crente forte que não seja balançado. Outra coisa, muitas das vezes os ventos e as tempestades, eles não são administráveis. Não são. Eles não têm como ser controlados. Os discípulos abriram as velas, pegaram os remos, remava, fazia força para um lado para o outro e não saíam do lugar. Tem horas, querido, que o vento ele está tão intenso e tão forte na nossa vida que você vai fazer tudo, mas parece que você não está saindo do lugar, porque não tem como ser administrado. E você se encontra no meio desse temporal. Aí vem o desespero, aí vem o medo, aí vem o pavor. É quando eles lembram que dentro do barco existia um que estava lá, que era a segurança da certeza que o barco não afundaria. Olha o que ele diz. Eles acordam o Senhor com um tom de censura. Jesus desperta, vê eles em desespero, vê eles preocupados, a ponto de eles mesmo, porque muitas das vezes, quando eu fiz o curso de bombeiro, de segurança do trabalho, eu lembro, irmãos, que uma coisa que o professor ele falou, que muitas das vezes o que mata não é nem o fogo, o que mata muitas das vezes é o desespero. As pessoas elas não terem controle emocional. Quem sabe aqueles discípulos estavam tentando até pular da água para poder se salvar nadando, mas eles não sabiam que mesmo o barco enchendo de água, ele não ia afundar porque Jesus estava dentro dele. Jesus olha para os seus discípulos, vendo eles em desespero. E uma coisa que eu aprendo, querido, o Senhor entende quando nós estamos em desespero. O Senhor entende quando nós estamos em dias em que os ventos estão nos cercando, as águas ultrapassam a nossa cabeça. Eu lembro que há uns anos atrás, e olha eu malhando de novo meu pai, quando meu pai passou por um período muito difícil de bebida, muito difícil mesmo, que ele abandonou a minha mãe, a mim, meus irmãos. Eu lembro que naquela época a gente passou uma grande dificuldade financeira. Minha mãe, aquelas nordestinas vindo de Alagoas, que o pai era o mantenedor da casa, sempre proveu tudo, nunca deixou nada faltar. Quando ele nos abandonou, minha mãe não tinha profissão, só sabia cuidar de casa, dos filhos. Ela teve que se virar. A gente, tudo pequeno, eu tive que largar minha escola, tive que ajudar minha mãe, tive que começar a trabalhar. Eu lembro que eu trabalhava, até comento às vezes com o presbítero Edson, onde ele trabalha ali no Guanabara, no Rio do Ar. Minha família tem uma barraca até hoje lá. Eu comecei a trabalhar na barraca da minha tia, passava a noite todinha trabalhando ali para ajudar em casa. Teve vezes, irmãos, que dentro da nossa casa, nosso café da manhã era café preto com farinha. Só quem é do norte, né, o que já passou uma prova muito grande, já passou por isso, comer café com farinha e açúcar. Era
quando ele acordou de ressaca depois de um dia de muita bebida. Para ter ideia, ele não conseguia mais trabalhar. Meu pai era mestre de construção civil, era um grande pedreiro, ganhava muito dinheiro, irmão. E chegou um dia que ele bebia tanto que ele não conseguia mais nem controlar uma caneca de água na mão. Ele tremia, não conseguia, a gente tinha que dar na boca dele. E uma vez, eu acordei de madrugada, ele estava acordado, ainda sob efeito da bebida, mas eu conversei com ele. Eu falei com ele: pai, a minha maior tristeza é ver o Senhor nessa situação, porque um dia eu sei quem o Senhor já foi, e o Senhor é a minha referência, como chefe de família, como pai. E eu quero dizer para o Senhor, que eu amo o Senhor, e eu sei que o Senhor pode vencer isso. Meu pai chorou muito, irmão, naquela noite. E para a glória de Deus, hoje meu pai é um homem restaurado, não bebe mais. É um homem que hoje, o que eu ligar para ele, graças a Deus não preciso. Eu sei que ele está ali para me ajudar. Mas passei por uma grande dificuldade. Talvez você também já passou por uma grande luta, ou está passando por um grande vendaval, que a pessoa que está causando talvez isso na sua vida, ter levantado grande ódio no seu coração. Mas eu venho nessa noite da parte de Deus te dizer que esse vento e essa tempestade, ela não é maior do que as palavras e as promessas do Senhor. Perdoe, libere perdão, para que você também seja curado pelo Senhor. Porque muitas das vezes, querido, nós estamos dentro do vento, e o vento não tem um fim, porque a gente não consegue perdoar aqueles que nos feriu. A gente não consegue perdoar aqueles que nos machucou. Eu perdoei, você também deve perdoar, para que você volte a vencer em nome do Senhor Jesus. Olhe para cá. Jesus se levanta, querido, ainda meio sonolento, vê aquela cena desastrosa, seu discípulo desesperado. Sabe o que Jesus vai fazer? Tranquilamente, ele vai olhar e dizer assim: vento, cala-te. Mar, acalma-te. E na mesma hora, querida, a tempestade, o vento que estava soprando fortemente, batendo naquela embarcação, ficou tudo tranquilo. Tudo se acalmou. Por causa de uma palavra que o Senhor liberou: cala-te, vento. Aquieta-te, mar. Pode nós ter perdido o controle da situação, mas se Jesus está conosco dentro do barco, uma palavra dele muda toda a situação. Olhe para cá, para me encerrar. E ele, olhando para os seus discípulos, ele vai dizer: por que é que vocês estão tímidos? Tímido aqui no original é ter medo. Por que vocês estão com medo? Tenham fé. Ele repreende os seus discípulos, dizendo para ele: não tenham medo, tenham fé. Primeira coisa pelo qual os discípulos deveriam ter fé e não medo, por causa da palavra de Jesus. Jesus inicialmente lá na margem, lá olhou para ele e disse: entremos no barco e atravessemos para o outro lado. Se Jesus disse para eles entrar, o que iria acontecer? Eles iriam chegar do outro lado. Essa é a palavra de Jesus. Mesmo que durante esse caminho, ou essa navegação, eles se depararam com essa situação, a palavra de Jesus era: vocês vão chegar do outro lado, meus irmãos. Tu pode estar passando o pior momento da tua vida, mas o Senhor te disse: tu vai chegar do outro lado. O vento vai soprar, o vento pode estar até soprando, mas a minha palavra para você é: você vai chegar do outro lado. Mesmo amassado, mesmo quebrado, mas tu vai alcançar o outro lado. Segunda coisa pelo qual eles deveriam ter fé e não medo, por causa da promessa do Senhor Jesus. Vocês vão chegar até lá. Vocês vão atravessar até lá. Se não fosse a palavra e não fosse a promessa, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite.
Eu estou aqui. E você está aqui por causa da palavra e da promessa que Ele nos fez. Você vai chegar até lá. O vento vai soprar sobre a sua vida. Você vai passar por dias difíceis que vai abalar até a tua fé. Mas eu te garanto que nem o vento e nem a tempestade são maiores, porque minha promessa, você vai chegar do outro lado. Terceiro, eles deveriam ter fé e não medo, por causa do poder de Jesus. Jesus olha o vento, a tempestade, cala a boca todo mundo aí. Parece-me que vejo, não existe, mas parece-me que vejo fazendo uma ilustração aqui. O deus grego que é considerado o rei das águas e do mar, Poseidon. Se é que ele existe, que não existe na verdade, olhando e dizendo assim, ó, levanta as águas, sopra os ventos, e o discípulo em desespero no meio do barco. E eu imagino Jesus dizendo, ó, cala a boca, se é que existe algum rei aí que manda nas águas, cala a boca, porque o maior está se levantando, que é o Senhor, o dono de todas as coisas. Calou a boca, se é no Brasil, e Iemanjá, que é a rainha do mar, diz que fez uma ceboseira lá em Sepetiba. Os mais antigos falam que Sepetiba era uma maravilha, era uma praia maravilhosa. Depois que botaram ela lá no meio lá, estragou tudo, né? Aquela lama podre, fede lá. Mas se é que Iemanjá existe, pode levantar a tempestade que quiser, Poseidon e Iemanjá, quem for. O dono da vida e de todas as coisas está dizendo para o vento, se aquiete, fique calado, porque agora chegou o momento de eu trazer bonança para a vida dos meus seguidores. Quando eles chegam no outro lado da margem, querido, ainda era noite. Ainda estava escuro. Eles descem na cidade de Decápolis. E quando eles chegam, eles estão próximos ao cemitério. Quem é que sai do cemitério? O homem possesso de demônio. Irmãos, se tem uma coisa que ninguém quer ver em cemitério à noite, é alguém vivo. Então eles descem na margem, se deparam com um cemitério. Quem está vindo dentro do cemitério? Um homem possesso, cheio de demônios. Imagina, acabando de sair de uma tempestade, já vem alguém gritando, precisando da ajuda deles. E eu aprendo algo aqui muito interessante, querido. Toda tempestade na vida do crente, ela tem um propósito. E esse propósito, ele é pedagógico, que é de trazer ensinamento e aprendizado. Os ventos e as tempestades que vêm na nossa vida não têm um propósito de nos destruir. O ímpio não sabe o porquê, muitas das vezes está sofrendo e não tem a quem buscar. Procura muitas das vezes centros de macumba, procura muitas das vezes nas cartas, nas mãos das ciganas. Mas o crente, quando ele passa por alguma luta, ele sabe que ele tem um Jesus que está com ele dentro do barco para lhe socorrer. É por isso que nós não desistimos. É por isso que nós muitas das vezes venhamos para a casa de Deus e não estamos bem, mas nós estamos aqui porque nós sabemos que é daqui que está a nossa renovação, é o nosso Deus. Porque somos ministros, porque pregamos, não quer dizer que nós não temos dias maus, não temos dias de desânimo, não temos dia de tristeza. Temos luta também. Mas o que nos fortalece é a promessa que Paulo ele disse em sua oração: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez você pode não estar passando pelo momento bom dentro da sua casa. Talvez você pode ter problemas com o seu marido. Talvez você pode ter um problema financeiros ou até problemas de saúde. Mas tudo isso traz um ensinamento para cada um de nós. É continuar confiando no Senhor.
é continuar confiando na promessa que o Senhor nos fez. Ide até o fim, porque tem uma promessa e um cumprimento, que aquele que for até o fim, ou seja, não parar pelo meio do caminho, dar-te-ei a coroa da vida. Às vezes nós esperamos em Deus só nas bênçãos dessa vida, aguardamos o tal prometido carro e casa, dinheiro na conta, e quantas pessoas ficando decepcionadas, porque olha na internet milhares de pessoas ficando milionárias, e muitos deles ficando ricos dentro da igreja, enriquecendo dentro da igreja. E muitas das vezes a gente não tem nenhum para fazer o mínimo. A gente fala: Senhor, sou ofertante, sou dizimista, e as coisas dentro de casa é apertado. Só que eu aprendi uma coisa, querido: se é para poder passar o apertado, mas ir para o céu, e muitas das vezes ter o largo, cheio o dinheiro no bolso, e ir para o inferno, eu prefiro passar o apertado. Prefiro. Às vezes a moedinha dentro de casa é contada, mas tudo que entra dentro de casa é uma benção. Tem gente podre de rico que pode comprar o que quiser à vista. Vi esses dias um cantor de funk aí, que descalço, todo mulambento, né? Comprou um carro de quase R$1 milhão. Isso enche os olhos das pessoas que vê. Mas eu garanto para você que o crente mais simples que tiver aqui dentro dessa noite, eu, que não tem R$1 no bolso talvez, sou mais feliz, porque tenho uma esposa linda, maravilhosa. Glória! Que posso deitar na minha cama e dormir um sono tranquilo, sabendo que amanhã o Senhor já tem preparado um dia melhor para a minha vida. Às vezes você pode acordar um dia não muito bem, mas tu sabe que tudo que acontece na sua vida é providência do Senhor. Querido, isso é maravilhoso. Fechando a Bíblia aqui para encerrar. Olha os irmãos primitivos, os irmãos que começaram a igreja lá atrás. Eles pegavam tudo que tinha. Tem uma briga por aí, né, de pessoas que falam: não dá dízimo, porque é da época lá de trás. Mas os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, vendiam tudo que tinha. Chegava assim para o pastor da igreja assim, e jogava, o pastor dizia: pastor, divide aí com os irmãos, porque o que Deus me deu, o dinheiro não pode pagar. O que Deus fez por mim ou pela minha casa, o dinheiro não pode pagar. E isso era tão sincero e tão verdadeiro, que quando começou a perseguição através de Nero, que os cristãos eram levados para as arenas para serem mortos e queimados vivos, os que olhavam aquilo, porque já diz que o pavor é maior quando você via aquilo ali, eles se sentiam honrados em também morrer pelo Senhor Jesus, porque o que o Senhor já havia feito por eles, pecadores, indignos, ter dado a sua vida por ele, a oportunidade de serem chamados novamente de filhos de Deus, não tinha prazer nenhum. E quando eles conseguiam se reunir, nas poucas vezes que eles conseguiam escondido, era uma grande alegria, era uma grande festa. É por isso que quando nós viemos à casa do Senhor, como o pastor disse, nós não podemos ficar preocupados com picuinha, nem com coisas que vai tirar nossa adoração. Se tem pessoas por aí cultuando escondido, e você que tem liberdade, adore a Deus com o seu melhor, porque você não sabe se amanhã você terá a oportunidade novamente, porque você não sabe, não estou lançando aqui maldição não, quando você sair por essa porta, se alguma coisa pode acontecer, você vai estar vivo, não é maldição, mas aproveite o momento e a oportunidade que você está tendo, adore-a hoje, abrace hoje, ame hoje, porque você não sabe se amanhã terá oportunidade.
Talvez você não tenha visto isso, mas eu já passei. Eu conversar com a pessoa, abraçar ela hoje e amanhã está indo para o enterro dela. E eu não gosto de enterro não, irmão. Minha esposa sabe, eu não gosto de enterro por nada. Para você ter ideia, a última vez que eu fui no enterro, nem foi completo, né? Minha esposa até passou mal. Passou mal no enterro lá. Mas, irmãos, não perca tempo. Não deixe que as tempestades da vida te afaste das pessoas. As pessoas podem até te afastar de você, mas não se afaste das pessoas que você sabe que precisa de você. As tempestades vêm para nos ensinar a ser pessoas melhores, a ser pessoas mais de ajudar, de se dar para as pessoas. Às vezes a gente olha assim, vamos ajudar, a gente pensa logo no quê? No dinheiro, no cifrão. Mas muitas das vezes tem pessoas precisando parar sentado contigo 1 hora. Mas às vezes, para fechar agora rapidinho, sério, vou fechar agora. Quando eu trabalhava no shopping de Bangu, isso em 2009, 2010, eu lembro que tinha um segurança lá bem mais velho do que eu. Eu na época tinha 18, 19 anos. Eu lembro que ele já tinha uns 50 e poucos anos. E ele conversando comigo ali, abrindo sua vida ali, falando um monte de coisa ali. E eu falando, meu Deus, eu simples jovem, que deveria estar sentando para ouvir ele falar alguma coisa, ensinando, podendo dar um conselho para essa pessoa. Às vezes você diz assim, eu não tenho nada, Senhor. Eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas fale de Jesus. Fale do que Ele fez por você e do que Ele está fazendo. Porque é isso que Ele vai usar para mudar a vida de outras pessoas. Tudo que Jesus fez, aqueles discípulos passar e aprender na tempestade, foi para do outro lado do Decápolis encontrar com aquele homem e libertá-lo daqueles demônios. Tem alguém, meu irmão, do outro lado do mar, do outro lado da tempestade que você está passando, esperando você para encontrar-se com Jesus. Não desista, não pare. Desanimar pode até acontecer, isso acontece, é da nossa natureza, mas parar, jamais. Desistir, jamais. Se os cristãos do passado diziam que Jesus estava voltando, imagine para nós que estamos mais de 2000 anos à frente deles. Então, irmão, continue, persevere. Deus não quer de você um crente super-homem, super-mulher. Sei que você já ouviu isso várias vezes. Não, Deus quer que você seja sincero. Está fraco, está desanimado? Chegue para o pastor, chegue para a pastora, chegue para alguém que você conhece, que é mais íntimo de você e converse. Peça ajuda, peça oração. Porque a pior coisa que tem, irmão, é uma pessoa está precisando de ajuda e ela não pedir socorro. Está morrendo. Já veio aquela pessoa que diz, eu sei nadar, entra no mar e começa a morrer afogado. Mas ela é arrogante, não, é orgulhosa, não pede socorro e morre por causa do seu orgulho. Não seja orgulhoso, peça socorro. Os discípulos, quando se viram no meio do furacão, eles disseram, Senhor, nos ajude, porque nós perdemos o controle. Não é vergonha pedir ajuda. Vergonha é morrer na tempestade sem pedir socorro. E que você nessa noite, irmão, sabendo disso, que Jesus, Ele está contigo e Ele não vai te abandonar. E você vai chegar do outro lado, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Pastor, quer falar mais alguma coisa? Não? Você que ouviu essa palavra nessa noite e que talvez está passando por algum momento difícil na sua vida, ou que já passou, lembre-se de uma coisa. Além disso nos ensinar, nos tornar pessoas melhores e mais fortes, isso também é algo que você pode aplicar para a vida de outra pessoa. Às vezes tem alguém passando pelo mesmo problema que você passou, e é nessa hora que você vai usar essa experiência para aproximar aquela pessoa de Deus. Não se sinta um ninguém, não se sinta um excluído da igreja,
Não se cita um excluído do reino. Você é tão importante como pastor, como os presbíteros, como todo mundo. Você, quando a trombeta tocar, irmão, não vai ser feita diferença entre cargo eclesiástico, não. Quando a trombeta tocar, quem for realmente lavado pelo sangue de Jesus vai subir. E é isso que nós devemos ficar atentos. Tanta gente brigando por aí por cargo. Não, porque tem isso, tem aquilo. Não, porque dá preferência, né, pastora? Porque é aquilo, que tem igreja que é assim. Não, porque é preferência para o cantor, é preferência para o pregador. Para Deus não, todos nós somos iguais. Você é importante, bata no seu peito assim: eu sou importante para Deus. O que os outros acham, tô nem aí. O que Deus acha ao meu respeito é o que importa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero na noite desse dia, Senhor, te agradecer, te louvar, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estar em tua casa. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estiveram na noite desse dia aqui, meu Pai, reunido para te louvar e para te exaltar. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Ricardo, pela vida da pastora Rose, pela vida do pastor Marli. Que o Senhor continue derramando sobre os teus filhos a tua graça, a tua misericórdia, o teu renovo, sobre a vida de cada ministro, ó Pai, sobre a vida, meu Pai, de cada um dos teus filhos, meu Pai, jovem, criança, adolescente, irmãos, os irmãos, varãos, a todos os músicos, meu Pai, da tua casa, que o Senhor continue abençoando. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aplicar em nossa vida essa certeza, ó Pai, de que nenhum vento, nenhuma tempestade é tão poderosa, meu Pai, que não possa ser acalmada pelo Senhor. Não existe vento, não existe tempestade que resista ao teu comando, ó Pai. Elas passam, elas vão, e muitas das vezes, ó Pai, causa até feridas, até ferimentos, mas não é para a nossa morte, mas é para nos ensinar, e que nós possamos aprender, ó Pai, com esses ventos e com essas tempestades que vêm sobre nossa vida. Leva, Senhor, a cada um de nós para os nossos lares em segurança. Nos dá uma semana, meu Pai, de muitas e muitas bênçãos da tua parte, muitos e muitos livramentos, ó Pai, sobre cada um de nós. Despede, Senhor, aqueles que vão de carro e aqueles que vão a pé. Senhor, que notícias, meu Pai, que são esperadas essa semana venham ser respondidas, meu Pai. Que portas e que diagnósticos, meu Pai, positivos, meu Pai, de boas coisas venham acontecer na vida dos teus filhos. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a sua paz. E todos que crêem na noite desse dia que nenhum vento é capaz de separar-nos do amor de Cristo, cele esse culto dizendo: amém. Vá em paz em nome do Senhor Jesus.